Linda! Tudo bem com vocês? Gente, uma manhã super chuvosa, deliciosa aqui em Maringá. Quem mais tá com chuva por aí? Quem mais tá com um friozinho chegando, gostoso? Ai, que delícia, que coisa mais deliciosa! Que coisa mais deliciosa! Ai, que saudade de vocês, que saudade, que saudade. Oi, Lu, que saudade de você. Oi, olha ali, Anne Alves, Santiago. Ai, que legal que você tá aqui, top, hein? Rosilene, quem mais? Ó, a Rosilene falou que lá em São Paulo também tá chovendo. Gente, aqui tá uma chuva tão boa. Sabe aquele clima de Londres, assim? Tá super clima de Londres. Tô amando, tô gostando muito. Eu amo o frio, por quê? Porque as mulheres ficam muito mais elegantes no frio. Vocês não acham? Vocês não acham que vocês ficam muito mais elegantes no frio? Eu acho. Por quê? Porque eu até esses dias atrás até comentei. Eu fui dar uma mentoria para uns adolescentes numa cidade próxima aqui de Maringá. E eu até comentei sobre os trajes, né? Os trajes femininos. Eu falei muito para os adolescentes, assim, para os meninos, tinha bastante menino naquele encontro, e eu falei assim, eu gostaria que vocês respeitassem as mulheres. E que vocês, como que os olhares desses homens começassem a se voltar para essas mulheres que se cobrem, para essas mulheres que se resguardam, para essas mulheres que são elegantes. Porque vocês já perceberam o quanto é elegante uma mulher bem vestida, bem adornada? Vocês já perceberam isso? O quanto é elegante uma mulher que sabe se vestir? E o que é esse saber se vestir? Saber se vestir é passar uma mensagem, é comunicar uma mensagem. A minha roupa comunica uma mensagem para vocês. A minha roupa comunica algo que eu quero falar para vocês. Eu quero deixar para vocês uma impressão. E essa roupa minha causa essa impressão em vocês. A primeiro momento da nossa comunicação é através da minha roupa, é através da minha vestimenta, é através do meu cabelo, tonalidade do meu cabelo. Falar nisso, essa semana eu vou trocar a cor aí do meu cabelo, porque eu achei que tá muito escuro. E então assim, a minha aparência fala com você. E isso é extremamente importante nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos familiares. Então, qual é a comunicação que você está tendo? O que você está comunicando? Conta pra mim. Qual é a comunicação que você tem? E eu vou te falar mais, eu vou deixar uma tarefa aqui pra você já, agora, de cara. Ó, a Lu ali. Ai, Lu, também tô com saudade. Vamos marcar, Lu, por favor. A Ana, Lisete, olha, Neuza, que delícia, quanta gente. Que gostoso. Olha só, eu quero que você baseie a sua comunicação através do que você veste, do que você usa, olhando para um futuro que você deseja atingir. Vou explicar isso para você. Eu gostaria que você hoje fizesse essa tarefa, que você imaginasse como você vai estar daqui a, vamos supor, 2 anos, daqui a 3 anos. Vamos supor que você imagine como você vai estar daqui a 2 ou 3 anos. Se você quiser fazer um futuro ainda mais longe, faz. Coloca 5 anos se você quiser. Coloca aí, mas estabelece uma meta de como você vai estar fisicamente, como que vai estar o seu corpo, como que vai estar a sua saúde e como que vai ser as roupas que você vai vestir quando você estiver nesse lugar. E daí eu quero que você comece a olhar para essa foto, vou chamar de foto, do teu futuro, e você comece a dar cada dia um passo mais próximo dessa foto. Por exemplo, se você tem interesse de usar
blazers, se você tem interesse de usar roupas de alfaiataria, se você tem interesse de usar roupas de um determinado modelo, de um determinado estilo, hoje começa já comprando uma peça. Hoje já começa usando essa peça, tá? Começa já usando. Bem-vindo, Jorge, bem-vindo, Gina, tá? Começa já usando isso, começa a colocar essas coisas que são lá do seu futuro que você deseja já na sua rotina de hoje. Por exemplo, eu quero clarear meu cabelo, tá muito escuro, gente, pelo amor, tá muito escuro esse cabelo. Então, começa já hoje fazendo esses movimentos. Por exemplo, né? Organiza para você já se olhar no seu futuro, começa já a organizar hoje. Por quê? Porque a nossa comunicação, ela começa através da nossa vestimenta. Eu estava falando para aqueles adolescentes lá, o que as meninas estão comunicando? O que as meninas numa idade jovem estão comunicando? O que elas estão comunicando? E eu comecei a explicar para aqueles, tinha muito menino naquela turma, eu falei assim, meninos, valorizem as mulheres que se cobrem. Por quê? Porque essas mulheres que se cobrem, elas vão se guardar para a família, elas vão se guardar para o casamento. E quem sabe você pode ser o marido dessa mulher. Você pode ser o marido dessa jovem mulher. Então eu comecei a mudar o olho, comecei a ensinar aos meninos a mudarem esse olhar para essas mulheres. Né? Por quê? Porque as meninas querem se vestir para chamar atenção. Quando elas se vestem, as mulheres jovens de 13 anos, 14 anos, elas se vestem para quê? Para atrair a atenção desses olhares. E se um homem começa a valorizar uma menina e falar assim, olha, eu percebi que você estava tão bonita quando você usou aquela camisa, percebi que você estava tão bonita quando você usou tal calça, e começa a elogiar essas mulheres, nós vamos transformando a nossa sociedade, nós vamos transformando os nossos valores, nós vamos transformando as nossas crenças. Então, pais que estão aqui, ensinem os homens, os jovens homens da casa de vocês, os seus filhos, a olharem com esse olhar de proteção para essas meninas, a valorizarem essas meninas que se vestem elegantemente. Por quê? Porque existe uma comunicação por trás disso. Então, nós estamos aí na semana do Dia dos Namorados, né? Então, a sua primeira comunicação é através da sua roupa. A sua primeira comunicação é através do seu rosto, através do seu sorriso, né? Se você tem um sorriso que precisa de alguns ajustes, vai fazer isso, vai procurar um profissional. Por quê? É o seu cartão de visita, né? Se você precisa ajustar isso. Esses dias, vou contar uma gafe minha aqui. Esses dias atrás eu marquei de fazer umas fotos. Mas assim, umas fotos tranquilas, não é assim, fotos tão elaboradas. Mas eu sabia que ia ficar boa. Quando eu fui olhar o meu cabelo, estava terrível. Minha sobrancelha não estava bem feita. Então, eu arrebentei com as minhas fotos. Por quê? Por causa que eu não tinha me preparado, eu não tinha alinhado a minha sobrancelha, eu não tinha alinhado o meu cabelo, eu não tinha me organizado. E daí, essa é a comunicação que eu estava passando. Eu estava passando uma comunicação totalmente errada. O que aconteceu? Não pude usar aquelas fotos. Não pude usar nenhuma daquelas fotos. Por quê? Por causa da minha falta de organização. Então, eu estou perguntando para você hoje, nessa manhã. Primeira coisa que você vai comunicar para o mundo e para as pessoas à sua volta é a sua vestimenta. É o seu físico. Outra coisa que eu olho muito, Alvina, reparo muito. Como que tá seus sapatos? Seus sapatos estão limpos? Seus sapatos estão ajustados? Será que se você fosse fechar um contrato e a pessoa que fosse fechar o contrato com você usasse um critério de falar assim, não, eu quero ver se o sapato dessa pessoa está limpo, se
tem zelo, se dá para ver zelo através dos sapatos dessa pessoa. Olha só que coisa mais ridícula, né? Mas tem pessoas que olham os sapatos. Tem pessoas que fecham um contrato com pessoas que estão com os sapatos limpos. Por quê? Porque como é que eu vou fechar um contrato com você se você não tem zelo pelos seus sapatos, se você não tem zelo pelas suas coisas? Nós precisamos desenvolver essa mentalidade de excelência, de colocar zelo em tudo. Onde foi muito interessante, eu saí tomar um café com uma amiga minha e a gente tirou umas fotos. E as fotos ficaram ótimas, ficaram muito boas. E daí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, até foto eu sei tirar, já tá no meu currículo. Só que essa amiga minha falou uma coisa pra mim, ela falou assim, Alvina, quando você usa os seus dons, os seus talentos, Deus sempre acrescenta mais. Ou seja, em tudo aquilo que eu coloco a minha mão, eu faço com excelência, eu faço com o meu melhor, com aquilo que eu tenho de melhor. E isso significa o quê? Significa que Deus vai sempre acrescentando mais e mais. Por quê? Por causa da excelência. Por causa desse zelo. Justamente por causa desse zelo. Se eu encontrasse você hoje, se eu encontrasse você, Adriana, se eu encontrasse você, Verônica, hoje, se eu encontrasse você, Nadiele, eu poderia ver zelo na sua aparência? Eu poderia ver zelo nos seus pertences? Sabe aquela pessoa que anda com aqueles fios de carregador tudo sujo? Aquela pessoa que anda tudo sem jeito? Por quê? Porque essa é a primeira comunicação. Tanto para fechar um negócio, tanto para ter um relacionamento, para tudo. Você tem zelo com a sua aparência? Você tem zelo nas coisas que você faz? Você tem zelo na comunicação das suas roupas? Como que tá isso? Escreve aí para mim. Como que está isso? Você tem zelo nisso? Se eu encontrasse você hoje na rua e te convidasse para você tomar um café comigo, eu poderia ver zelo nos seus materiais? A Tsunami tá falando ali, ó, é verdade, é importantíssimo. Por quê? Porque eu vou te conhecer por isso. Eu vou te conhecer por isso. Eu vou te conhecer. A primeira impressão sua vai ser essa. E agora? Ó, até a Mari tá ali. Olha, fala agora comigo. Como que tá esse zelo no seu relacionamento? Será que as roupas que você está usando, o seu cônjuge aprova? A pessoa que está com você aprova? Às vezes eu vou sair de casa e eu falo, meu amor, qual roupa que você gostaria que eu usasse? Por quê? Porque eu me visto pro meu marido. Eu gosto, né? Eu me visto pro meu esposo. Então eu pergunto para ele qual é a roupa que ele mais gosta de me ver usando. Eu pergunto por quê? Porque eu quero agradá-lo. Né? Eu me visto pro meu esposo. Eu sei que as mulheres têm uma tendência de se vestirem para outras mulheres, mas isso não é o essencial. O essencial é você se vestir para o seu cônjuge, para o seu parceiro. E homens também. Tenham essa delicadeza, tenham essa sensibilidade de perguntar para a esposa de vocês se tá ok essa roupa. Né? Às vezes eu vejo uns homens com umas camisas tão estranhas assim, eu falo, será que a esposa dele está contente com a roupa que ele está vestindo? Será que o cônjuge tá ok com essa roupa? Então eu fico pensando. Ó, a Tsunami falou que a primeira imagem é a que fica, é a nossa leitura pessoal. Exatamente. Então, se nós estamos aqui falando de comunicação, né? Nós estamos falando essa semana de comunicação, que nós estamos falando de Dia dos Namorados, estamos falando da comunicação efetiva num relacionamento. A primeira comunicação sua vai ser a comunicação visual.
Eu gosto muito daquele livro do Gary Chapman, inclusive a gente foi fazer um programa na TV falando dele. Eu amo aquele livro do Gary Chapman que fala das 5 linguagens do amor. Eu gosto muito daquele livro, porém eu acredito que não são só 5. Eu falo que já são 7 linguagens do amor. Existe uma linguagem visual e existe uma linguagem não verbal. Não verbal. Aquela comunicação que você só olha para a pessoa já entende o que você está querendo dizer. Só que existe uma comunicação visual. A comunicação visual, o que eu estou comunicando? Então, como eu estou expressando amor através do meu visual? Por exemplo, uma vez eu fiz um take de fotos em São Paulo com um rapaz, um profissional maravilhoso. E ele falou assim pra mim, é interessante que eu tava usando um colar com um coração. Daí ele falou assim pra mim, Alvina, é interessante esse colar seu, porque poucas pessoas usam adereços com corações. E esse adereço com coração que você está usando, esse colar, fala de você. Fala quem é você. Então eu me lembro desse take que a gente estava fazendo de fotos e ele estava falando, ele falou assim, interessantíssimo você usar esse coração. Então esse coração fala o quê? Fala de quem a Alvina é. Fala do que a Alvina gosta, do que a Alvina se preocupa. De onde está apontado o meu olhar. Para onde está apontado o meu olhar. Então, desde uma comunicação, de um adereço que você for usar, de uma joia que você for usar, desde um indumento, um tipo de relógio, tudo ele está falando quem você é. Toda a tua roupa está falando quem você é. A tua roupa está falando quem você é, o teu sapato está falando quem você é, o teu estilo de sapato está falando quem você é, está comunicando que maneira que você quer se expressar para o mundo, que maneira que eu quero te ver, o que você quer. Então, toda vez que você for comunicar alguma coisa, presta atenção na tua roupa antes. Ó, a Sinane também falou que ama o coração. Então, ele comunica algo de você. Você está querendo passar uma mensagem para o mundo. Você está querendo dizer alguma coisa. Está querendo dizer algo para as pessoas. E isso vai falar de você. Isso vai falar de você. Então, hoje, quando você for tomar um banho, quando você for deitar, amanhã cedo, quando você for se levantar, já pensa na roupa que você quer usar. Já pensa, já se organiza na mensagem que você quer dizer. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui para os casais, né? Já que o Love is in the air. Quero perguntar aqui, você sabe a roupa que o seu marido mais gosta sua? Você sabe a roupa que o seu marido mais gosta de te ver vestida? Você, esposo, sabe a roupa que a sua esposa ama quando você coloca? Que ela fala, nossa, você fica lindo com essa roupa. Você sabe? Isso tudo faz parte dessa comunicação. Você precisa saber qual é a roupa preferida dela, qual é o estilo preferido dela. Tem vezes que eu me visto só para agradar meu esposo. Vou falar para vocês, tem vezes que eu volto, a gente está saindo e ele fala assim, mas essa daí não ficou tão legal. E eu volto e troco, só porque ele pediu. Por quê? Porque eu estou aqui para agradá-lo, Então vamos lá, os maridos que estiverem aqui, manda essas lives para as esposas, para eu ensinar essas esposas aí, para elas entenderem que elas não se vestem para elas se vestem para comunicar uma mensagem para o mundo. E que se ela se vestir de uma maneira elegante, ela vai parecer muito mais valiosa. Porque vamos falar comigo, quando você vê uma pessoa que está com pouca roupa, na tua cabeça você já pensa assim, aquela ali tem um preço. Essa mulher tem um preço. E quando você vê uma mulher com
muito vestida elegantemente, que está com roupas de alfaiataria, roupas elegantes, você olha para aquela mulher e você fala assim: essa mulher tem valor. E você não consegue dar um preço para essa mulher que está elegantemente, que está vestida finamente. Então, essa mulher passa a ter um valor e não um preço. Então, homens que estão aqui, invistam nas suas esposas, invistam em peças elegantes, em peças que vão valorizar o corpo da mulher, em peças que vão valorizar, a personalidade dela. Às vezes ela tem uma personalidade forte e ela vai vestir uma roupa e vai expressar exatamente essa personalidade dela. Então, invistam em peças, até vou falar assim, em peças um pouco mais caras. Por quê? Porque peças mais caras, elas vão durar mais tempo e você vai perceber que é até uma economia vestir roupas de qualidade e coisas de qualidade. É até uma economia, gera até uma economia. Então, invistam olhando para essa figura, para essa pessoa que vocês querem se tornar daqui a um tempo. Olhem para vocês e falem assim: se eu estivesse agora avançada no tempo, fizesse uma viagem no tempo e eu fosse lá para o ano de 2027, e no ano de 2027 eu quero estar vestindo dessa maneira, que maneira você estaria se vestindo no ano de 2027? Que maneira você estaria vestindo? Que imagem você gostaria de ter? O que você gostaria de comunicar? Então vamos lá, aproveitando as dicas aí do Gary Chapman sobre as linguagens de amor, que é toque, presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação e serviço. Eu incluiria mais 2 linguagens, que é a comunicação visual e a comunicação não verbal. Porque você precisa comunicar de uma maneira assertiva. Você precisa comunicar a mensagem que você tem, você precisa comunicar, se expressar para o seu esposo, você precisa conversar com as pessoas. E você pode fazer isso de uma maneira não verbal. Você pode fazer isso através do seu visual, da sua vestimenta e através da sua energia. Como você está se sentindo? Qual é a frequência que você está emitindo? Eu estou nessa fase trocando todo o meu guarda-roupa por alfaiataria e estou amando. Eu amo alfaiataria também. Por quê? Porque a alfaiataria, eu falo assim, que alfaiataria são roupas que você não precisa ter uma marca, né? Então, geralmente, pessoas muito finas que não precisam exibir marcas. Nunca gostei de roupas vulgar, mas meu guarda-roupa estava muito bagunçado, que na hora de sair eu ficava perdido. E hoje eu estou retirando e partindo para as peças mais básicas. A Mari falou: isso aí, Mari. Mari, não vai nessas relações dessas peças básicas, olha para a figura que você quer para sua foto daqui a 3 anos, 4 anos, tá? Foca nisso. Por quê? Porque você precisa ter um alvo, você precisa ter um foco, você precisa ter uma linha de chegada, né? Nessa linha de chegada, você vai ter um objetivo a ser atingido. Então, olha para esse lugar e percebe que linguagem que você está comunicando, que linguagem que você precisa comunicar. Hoje, se eu pegasse uma foto sua, o que eu falaria de você? Se eu não te conhecesse, né, e eu pegasse uma foto sua,
O que eu poderia dizer de você só pela sua aparência? Ah, mas Alvina, você não está se preocupando demais com a aparência? Não. Sabe por que não? Porque a aparência, ela é o teu primeiro recado. Ela é a tua primeira mensagem. Então, nós precisamos ajustar essa mensagem. Nós precisamos ajustar essa aparência. Nós precisamos ajustar essa comunicação. Não estou me preocupando demasiadamente com isso. Não. Mas nós precisamos ajustar isso por primeiro. E depois sim, daí a gente vai ajustando todas as outras coisas. Daí a gente vai conversando sobre as outras coisas. Mas essa comunicação visual, você precisa tirar de letra, tá? Você precisa tirar de letra essa comunicação visual. Eu preciso olhar para você e saber quem você é. Eu preciso olhar para você e saber quem você é. Ó, a Mari perguntou, como escolher o meu estilo? Eu tenho essa dificuldade. Mari, vai lá no Pinterest e começa a dar uma olhada nas galerias de modelos, de fotos, coloca moda, escolhe, vai lá e começa a escolher fotos. E daí você seleciona numa pasta. Tipo assim, vai ter a pasta amei, gostei, mais ou menos. E daí depois, quando você abrir essa pasta, você vai perceber que tipo de roupa que você escolheu. Então você vai lá no Pinterest e seleciona, essa foto é linda, esse acessório tá lindo, esse casaco tá bonito, esse sapato tá lindo, vai selecionando. E daí eu tenho certeza que essa seleção que você fizer dessas fotos, elas vão falar muito sobre o seu estilo. Essa é a primeira dica que eu dou para você não, assim, para você começar a apontar para uma coisa que você gosta de usar. Segunda dica que eu dou para você é procura um profissional que entenda de harmonização de cores e também de corpo. Por quê? Porque dependendo do formato do seu corpo, você precisa usar alguma coisa que valorize os seus ombros, depois você precisa usar alguma coisa que valorize o seu quadril. Então vai ter estilos de roupa que você vai poder usar, estilo de roupa que você vai ter que descartar. Por quê? Por causa do formato do seu corpo. Então, primeiro é você procurar pelo estilo que você gosta, que você acha visualmente bonito. Depois é você procurar um profissional para fazer uma colorimetria, saber quais são as cores que combinam com o seu tom de pele. Depois, por terceiro, é você olhar o formato do seu corpo. Então, quando você olha o formato do seu corpo, você sabe se aquela roupa te valoriza ou não, tá? Você vai saber se essa roupa vai te valorizar ou não. Olha a Valquíria aí, linda. Tudo bem, amada? Então, perceba isso. Perceba essa comunicação. Ali a Valquíria entrou. A Valquíria é uma cabeleireira maravilhosa. Então, olha só. Eu tô olhando o cabelo da Valquíria. O cabelo da Valquíria é colorido. Até a cor do seu cabelo comunica uma mensagem. Que mensagem você quer passar com a cor do seu cabelo? Ó, a Mari escreveu uma cor verde, tons fechados, bege e branco. Olha aí, tem que vir numa cabeleireira. Exatamente. Tem cabeleireiras que elas fazem visagismo, né? Isso, ó, a Sinamita falou, façam colorimetria pessoal. É ótimo, tem profissionais maravilhosos que fazem essa colorimetria. E é maravilhoso por quê? Porque depois você compra roupa assertiva, você compra roupa que valoriza a tua cor, que valoriza a cor do teu rosto, a tua tonalidade, cores que falam de você, cores você vai olhar e vai falar, nossa, que agradável que tá essa cor para mim. Então façam isso, invistam em vocês. Então vamos lá, recapitulando, nós amamos as pessoas através das nossas marcas que nós deixamos. Nós emitimos essa frequência de amor através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas decisões. E a nossa comunicação visual, ela é uma maneira de amar o outro. E eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta hoje para o cônjuge de vocês. Você está satisfeito com o tipo de roupa que eu estou usando?
Esse tipo de roupa que eu estou usando é o que você gostaria que eu usasse? Ou você me vê de uma outra maneira? Ou você gostaria de me ver vestida de uma outra maneira? Mari perguntou se fica salva. Fica sim, Mari. A gente vai deixar salva essa live. Depois eu peço pra Lídia deixar essa live salva, tá? Então vamos lá. Olha pra você. Eu quero ajudar vocês a ajustarem essa sintonia nos relacionamentos, nessa mensagem que vocês querem passar para o mundo, né? Na identidade de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos ajustar nessa transformação da nossa identidade, nessa transformação da nossa vida, é a nossa comunicação visual. É aquele recado, aquele bilhete de visita, tá? Então, eu quero deixar essas dicas aqui para vocês olharem se essas roupas que vocês estão usando comunicam realmente quem vocês querem ser daqui a 3, 4 anos. Lá em 2027, quando a gente se encontrar para tomar um café, será que a tua roupa vai me comunicar aquilo que realmente você é? A tua roupa vai falar de você, vai falar quem você é? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Nós falamos do livro, né? Ai, que legal, Léo. Top, vamos fazer isso. Muito, muito bom. Vou fazer isso sim, Léo. E eu quero, então, essa é o nosso primeiro ponto de ajuste. Nosso primeiro ponto de ajuste. Cor do cabelo. Os nossos dentes estão tudo ok? Nosso cabelo, nossa roupa. Tá? Vamos fazer isso? Vamos olhar para saber se nós temos. E se eu olhasse para vocês, eu poderia falar que existe zelo, existe cuidado. Então vamos lá, hein? Ó, todo mundo cuidando da roupa, todo mundo ensinando os filhos. Eu falei isso para vocês ensinarem os meninos, os homens, a valorizarem mulheres de valor. O que é uma mulher de valor? É uma mulher que não tem preço. E essas pessoas, Alvina, mas e essas pessoas que se vestem todas descobertas aí? Vamos ensinar elas não aprenderam, elas não tiveram uma live dessa daqui. Elas não tiveram a oportunidade de aprender. Então essas pessoas que não se vestem, que não se cobrem, que elas não se protegem, que elas não dão o devido valor para elas, vamos ensinar elas. Vamos ensinar elas que elas não têm preço, elas têm valor. Essas mulheres, principalmente essas mulheres que trabalham, né, na noite, que elas estão nos lugares aí sem nada de roupa, elas não sabem o valor que elas têm. Elas acreditam que elas ainda têm um preço. Então vamos fazer a diferença na nossa geração. Vamos ensinar esses homens a valorizarem essas mulheres que têm valor e vamos ensinar essas mulheres que ainda não descobriram o valor delas. Vamos ensinar elas. Elas não sabem, não teve ninguém que ensinou elas isso. E é o nosso dever ensinar os outros, né? A Bíblia fala que as mais velhas ensinem as mais novas. Bora fazer isso, né? Já estou na idade já de ensinar. Então, e você também. Então, vamos começar a ensinar essas mulheres que elas não têm preço. Elas têm valor. Elas têm um valor. Olha, Etéia, tudo bem, querido? Que bom te ver por aqui. Vamos ensinar essas meninas, essa geração aí de 10 anos até os 13, a se cobrirem, a se valorizarem, a honrarem o corpo, a se guardarem para o marido, a se guardarem para o esposo, a se guardarem para a família, a se respeitarem, a se valorizarem, porque elas só estão fazendo isso para chamar atenção. Inclusive essas meninas que trabalham à noite, essas meninas que ainda não encontraram o valor delas, que elas ainda têm um preço, é porque elas ainda não sabem quem elas são. Elas ainda não têm ajustado a identidade delas. Mas cabe a nós, mulheres mais velhas, fazer isso, a ensinar essas mulheres mais jovens, a ensinarem essas mulheres o valor delas, a ensinarem esses homens de valor, a cuidar dessas mulheres, a proteger essas mulheres, a valorizarem essas mulheres.
Porque quando um homem honrado se levanta e elogia uma mulher de valor, elogia uma mulher pelo conhecimento que ela tem, pela decência que ela tem, pela elegância que ela tem, pelas virtudes que ela tem, pelos talentos que ela tem, esse homem também está se posicionando. Ele também está dizendo para a sociedade, esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, peguem esse conhecimento que vocês aprenderam hoje aqui nessa live comigo e ensinem no mínimo 3 mulheres. Ensinem no mínimo 3 homens a valorizarem as mulheres, a melhorarem essa nossa comunicação. E por que para mim é tão claro isso? Porque eu morei 10 anos fora do Brasil e lá fora sempre foi muito frio. Então, assim, lá não é comum as pessoas usarem roupas curtas. Não é comum, por quê? Porque até mesmo por causa do frio. Mas aqui no Brasil é muito mais evidente isso, né? Essa pouca roupa, essa roupagem pouca, né? Mas lá fora na Europa, não. Lá fora na Europa, tipo, tem uma decência, tem uma exigência cultural. Até uma exigência até do tempo, né? Climática. Que o clima, ele exige que sejam roupas mais pesadas, mas que te cubram mais. Então, e daí por isso lá as pessoas elas são valorizadas, elas são olhadas de uma outra maneira. Então, assim, no Brasil isso é um pouco banalizado, né? Carnaval, essas coisas nada tudo, parece que isso começa a cair num comum, em algo comum, essa pouca roupa. Mas isso não é normal, isso é anormal, tá? Então, vamos essa semana começar já olhando que mensagem eu estou comunicando, o que eu estou comunicando com a minha roupa, qual é a mensagem que eu quero passar, o que as pessoas poderiam falar da Alvina, se elas olharem para minha roupa, o que elas falariam de mim? Quero deixar esse recado aí no seu coração, gravado nas tábuas aí do seu coração, e pedir para você, compartilhe essa live com mulheres e com homens honrados que possam aprender e a fazer a diferença na nossa sociedade. E agora vai conferir os stories que eu vou deixar umas dicas de empreendedorismo lá. Se você quer dar um boom aí nas suas vendas, eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tenham um excelente dia.